Então, podemos começar. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula do curso FIC. Hoje a gente vai falar da seção 11.3 do livro do Stuart, da sétima edição, volume 2. Hoje a gente vai falar do primeiro teste para testarmos convergência de séries numéricas de termos positivos, que é o teste da integral. Eu mandei para vocês, eu acho que foi logo depois da aula de terça, logo depois eu mandei para vocês o arquivo. Ontem à noite eu ainda incentivei vocês a lerem o arquivo da aula de hoje, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Por quê? Porque se você ler o arquivo, pode ser que você tenha dúvida em alguma passagem, mas só que já fica melhor na aula se você já leu o arquivo. Bom dia, Bruna. Se você já leu o arquivo para tirar alguma dúvida, ou se gerou alguma dúvida, se não gerou, ótimo, significa que você entendeu o arquivo. Então, o objetivo foi cumprido. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar aqui para vocês compartilhar com vocês aqui minha tela. Esse aqui, tá todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Deu certo? Compartilhamento? Sim, deu certo. Beleza. Vou deixar o chat aberto aqui. Aí vocês podem falar tanto aqui pelo chat ou ligando o microfone, ok? Então, hoje a gente vai para a nossa aula 3, hoje é 18, né? 18 de junho. Como eu comentei para vocês, a gente vai falar do teste da integral e estimativas de soma. Essa parte final aqui, lá depois que a gente falar do teste da integral propriamente dito, a gente vai questionar a respeito que a gente vai, primeiro, o teste da integral, na verdade, a gente vai relacionar uma integral imprópria com a série. E aí, não significa que o que a integral imprópria valer, ou seja, quando você calcular a integral imprópria e der um valor numérico, não significa que a soma vai dar exatamente o mesmo valor numérico. Na verdade, a gente vai ver que é um pouco menor. E aí, esse pouco menor, a gente vai falar a respeito da estimativa de soma, ou seja, o quanto menor ou seja, quando você calcula utilizando a estimativa do teste da integral, o quão longe você vai estar do real valor da soma da série, ok? Então, começando aqui, ele fala que é difícil encontrar a soma exata de uma série. Essa série aqui, a gente viu, acho que na aula passada, né, que a gente estava falando a respeito de série, a gente viu que essa soma aqui, ela vale exatamente 1. Ok? Vocês lembram disso da aula passada? Foi terça-feira, né? Tá fresco na cabeça de todo mundo aí, não tá? Tá, sim. Tá, né? Essa série acaba que a gente viu de novo essa série um monte de vezes. Então, essa série aqui, ela dá exatamente 1. Mas pode ser que não seja tão fácil a gente descobrir quanto que vale o valor exato de uma soma infinita. Então, aqui ele começa com 2 exemplos que vai nos motivar, na verdade, o teste da integral. Então, o primeiro exemplo é essa série aqui, ó. É uma série 1 sobre n ao quadrado. Então, quando você faz a sequência das somas parciais para essa série, fica essa expressão aqui. Como a gente não consegue fazer uma fórmula fechada, igual a gente conseguiu uma fórmula fechada para essa série aqui, ó, e calculamos o limite quando n tende a infinito, que ele fez? Qual que é a outra abordagem? A outra abordagem é escrever, fazer na unha mesmo, fazer na mão, a soma dos termos. Isso aqui, se você usar uma planilha, por exemplo, não fica tão difícil você fazer isso. Você vai cansar um pouquinho de rolar a página para baixo, né? Porque para fazer 5.000 termos, né? Você vai ter que selecionar 5.000 células, mas elas vão somando automaticamente para você. Então, isso aqui não é difícil de fazer utilizando uma planilha, por exemplo. Então, aqui, ó, vocês observem que quando você está pegando o n daqui para cá dobrou, daqui já aumentou 5 vezes, aqui já aumentou 20 vezes, aqui já aumentou um monte de termos, né? E observe que essa soma, ela está acumulando aqui, ó, na segunda casa decimal, já não está mudando mais, está ficando em 64.
Então, fica parecendo que essa soma ela está acumulando, quando n vai para infinito, próximo desse número. Mas como ela continua aumentando, tá vendo? Do 39 foi para 47, não dá para me garantir para vocês 100% de certeza que essa soma vale 1,64, ou 1,65, ou 1,69, ou 1,75, não sei. Aí, qual que é a estratégia que a gente usa? Então, antes a gente vai dar uma olhadinha aqui geometricamente como que funciona. Ó, a gente pegou o quê? Pegou o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. Ok? Isis. Bom dia, Isis. Pegamos o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. E aí a gente calculou o quê? A gente calculou a área, colocamos os valores da soma, ó, tá vendo? Ó, 1 sobre 1 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui, na verdade, são as áreas desses retângulos, tá vendo? Que aparece aqui, ó. Se você pega a altura do retângulo como sendo o canto superior direito, para obter a altura do retângulo, essas alturas aqui, elas são dadas utilizando o quê? A imagem da função, beleza? Então, ó, pra você ver, ó, a partir do 1, esse aqui é o primeiro termo da série, né? Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e assim sucessivamente. Então, se você somar todos eles, e essa soma der menor do que o gráfico, essa soma todo mundo concorda que é menor do que a área delimitada pelo gráfico, utilizando a integral? Fica claro para todo mundo isso? Fica, gente? Ou não? Sim? Sim? Beleza. Então, ó, pra você ver, ó. Se a gente calcular, por exemplo, a área, por exemplo, a partir daqui, ó. Bom dia, Davi. Se a gente calcular a área a partir daqui, ó. Essa área aqui, tá escrita aqui mais embaixo, né? Ela é dada utilizando essa integral aqui, tá vendo? Essa integral de 1, tá vendo? Começando do 1 até mais infinito. 1 sobre x ao quadrado, ou seja, vai calcular essa área toda aqui, ó, abaixo do gráfico da curva, inclusive esse pedaço aqui, ó. Ou seja, essa área toda aqui vai ser calculada utilizando essa integral. Todo mundo concorda que essa integral aqui, ela fica maior do que a área dos retângulos, né? Porque tem esse pedaço aqui, ó, tem esse pedaço aqui que está na integral e não está na área dos retângulos. Então, se essa integral aqui der um valor finito, é um bom indicativo para a gente falar também que a área dos retângulos também dá um valor finito. Por quê? Porque é menor, ok? Então, a primeira ideia, a primeira estimativa é exatamente essa aqui, ó. Calcular o SN. Por que que aqui eu coloquei esse 1 sobre 1 aqui, ó? Porque esse 1 sobre 1 ao quadrado, ele não está contemplado na integral, tá vendo? Porque a integral, ela começa a partir do 1. Então, tá vendo que essa área aqui, ela tá na série, mas ela não está na integral. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e somei ela dos dois lados, tá vendo? Ó? A integral tá a partir disso aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui tá limitada pela integral. Agora, esse camarada aqui, tá vendo que eu somei ele dos dois lados para não alterar? Então, aqui a gente viu que é menor, tá vendo? Essa parte aqui é menor do que essa. Aí, o que que eu fiz? Eu somei esse número aqui dos dois lados, para não alterar a desigualdade. Então, essa integral aqui, se você fizer a conta, é uma integral imprópria. Essa integral, ela vale 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Então, aquela estimativa que a gente tinha, que o SN, ele estava tendendo a 1,64, na verdade, a gente sabe que ele não ultrapassa 2, tá vendo? Não ultrapassa 2, mas eu não sei quanto que ele vale. Ficou claro para todo mundo esse primeiro exemplo? Ficou, gente? Natália falou sim, Ariane sim. Ficou, Bruna, tranquilo, para Gabriel. Pode participar, viu, gente? Pode ligar o microfone e falar sim também. Paulo também falou sim. Então, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo ele é bem parecido com o primeiro.
A diferença é que agora, ao invés de pegar n elevado ao quadrado, eu vou pegar n elevado a meio. E isso vai fazer uma diferença enorme aqui na nossa série. Por quê? Porque quando você calcula o Sn, olha o que está acontecendo, ó. Tá vendo que não está estabilizando? A soma não está estabilizando, igual lá estabilizava em 1,64, né? Ou seja, quando a gente saiu do 1.000 para 5.000 termos, estabilizou 2 casas depois da vírgula, 1,64. Aqui, quando a gente saiu de 1.000 para 5.000, saiu de 61 para 139. Ou seja, parece que essa soma ela está aumentando. Mas como que a gente vai mostrar que esse Sn tende a mais infinito? Então, a ideia aqui também, geometricamente, é poder fazermos a mesma coisa que a gente fez com o outro teste. Ó, agora eu vou pegar o gráfico da função 1 sobre raiz de x, tá vendo? Que é esse gráfico aqui. Aqui eu vou colocar agora, eu vou considerar a altura dos retângulos como sendo o canto superior esquerdo agora, tá vendo? Ao invés de pegar o direito. Porque se pegasse o direito, a área ficaria abaixo, concorda? Se pegasse igual o outro, o que a gente fez, o retângulo ficaria abaixo da curva. E eu quero agora que eles fiquem acima. Por quê? Porque se essa integral aqui for para mais infinito, como a área dos retângulos é maior do que a área delimitada, por que que é maior? Porque tem esse pedacinho aqui, tem esse pedaço, tem esse pedaço, tem esse pedaço, né? Como essa área aqui ela é maior do que a área dos retângulos, ok? A área dos retângulos é maior do que a área delimitada pela integral, então se a integral for para mais infinito, ok? Então é porque vai para mais infinito também. Só colocar o chat aqui novamente. Se tiver alguma dúvida, gente, durante a explicação, pode perguntar, viu? Aí, quando você calcula essa integral aqui, ó, ela vai realmente para mais infinito. Essa conta aqui está tranquilo para todo mundo? Sim. Tá sim. Assim. Beleza. Então, observe, ó. Agora, qual a comparação que a gente faz, ó? Vou ver se eu consigo colocar os dois ao mesmo tempo aqui, ó. Ó, tá vendo? A área dos... Um pouquinho. Aqui, ó. Essas áreas aqui, ó, são as áreas dos retângulos, beleza? É a área dos retângulos, tá vendo? 1 sobre raiz de 1, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 3. E essa integral aqui, ó, é a área abaixo do gráfico, ou seja, só essa parte aqui, ó, abaixo do gráfico. Tá vendo que na área dos retângulos tem essa parte sobrando aqui, ó. Então, significa que é maior, tá vendo? E se essa integral já vai para mais infinito, então uma coisa que é maior também não tem como dar um valor finito. Então, por isso que a gente conclui que diverge. Então, esses dois exemplos, eles motivam esse teorema aqui, ó, que é chamado teste da integral. Então, eu vou precisar de 3 coisas para poder falar do teste da integral. A primeira coisa é que a função é contínua, a segunda coisa tem que ser positiva e a terceira coisa decrescente. Então, se a integral imprópria convergir, a série converge. E se divergir, a série diverge. Ok? Mais na frente a gente vai demonstrar esse teorema. A gente vai precisar de um conceito de série de termos positivos para poder mostrar esse teorema, mas não vamos nos ater à demonstração do fato, a gente tem que guardar esse resultado aqui, tá vendo? Preciso disso e preciso disso. Tenho essas 3 coisas, então eu posso calcular a integral imprópria. Então a gente vai pegar a responsabilidade de mostrar que a série é convergente e vamos colocar essa responsabilidade em calcular a integral imprópria da função. Ficou claro o teorema da aula de hoje, que é o carro-chefe, né, da sessão? É o teste da integral? Sim. Sim. Ok, então. Beleza. Então, ó, o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é a função 1, a série dada por 1 dividido por n ao quadrado mais 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma função, associar a essa série, porque lá no teorema falava que o f de n tinha que ser o an. Então, se você coloca n no lugar do x, tá vendo? Colocando n no lugar do x, dá exatamente o an que você tem aqui, ó.
Então, se eu calculo a integral, primeira coisa, tem que ver se essa função é positiva, decrescente e contínua, que é o caso. Como que a gente verifica isso aqui? Contínua porque é a divisão de dois polinômios, ok? Função racional. Positiva porque o numerador é positivo, o denominador é positivo, divisão de positivo é positivo. E decrescente você poderia, por exemplo, derivar e ver se a derivada é negativa. Bom dia, Nadson. Então, aqui você faz a conta, tá vendo? Da integral imprópria, calculando o limite. Aí o que acontece? Essa primitiva aqui dessa integral é conhecida lá do cálculo 1, é a função arctangente de x, ok? Quando você substitui 1 e t no lugar do x aqui, vai ficar arctangente de t menos arctangente de 1. Aí você pergunta, qual que é o ângulo cuja tangente vai para mais infinito, né? Aí a gente descobre que é 90. E qual a tangente cujo ângulo vale 1? 45. Então, 90 menos 45, 45. Então, se a integral imprópria deu convergente, é porque a série é convergente. Ficou claro, gente? Ficou. Então, sim. O próximo exemplo. Lá no livro de vocês, acho que tem outro exercício, tem assim, né? N ao quadrado, e elevado a n menos n ao cubo. Ou seja, seria uma coisa bem parecida com essa aqui, um exercício lá da seção 11.3. Então, a ideia para resolver essa aqui é a mesma utilizada para resolver essa aqui, né? Depois vocês olham lá esse exercício. A integral aqui, a gente utiliza substituição. Por que substituição? A gente chama esse camarada aqui de U, porque a derivada dele vai aparecer esse x, beleza? Então, por substituição, a gente vai utilizar esse fato. Primeira coisa é contínua. Por que é contínua? Multiplicação de um polinômio, x, por uma exponencial. Exponencial contínua, polinômio contínuo, multiplicação de contínua, contínua. Positiva, por quê? Porque o x ele é maior ou igual que 1, então um número positivo. A exponencial nunca é negativa, então multiplicação de positivo, positivo. Decrescente, quando você quando você deriva, você vai encontrar essa expressão e ela é menor do que zero, por quê? Porque essa parte aqui é positiva e essa parte aqui ela é negativa, por quê? Isso aqui é uma equação polinomial de grau 2, com cavidade voltada para baixo, assim, ó. Quando o x é zero, o y vale 1. E aqui vocês descobrem a raiz aqui, acho que vai dar menos raiz de 2 sobre 2, e aqui raiz de 2 sobre 2, fazendo o y igual a zero, ok? Então, como eu preciso, esse número aqui é aproximadamente 0,7, como eu preciso a partir do 1, tá vendo que a partir do 1 essa função era negativa? As imagens a partir do 1, todo mundo é negativo aqui, né? As imagens aqui a partir do 1, todo mundo é negativo. Então, esse aqui é negativo a partir do 1 que me interessa. Na verdade, ela só é positiva entre esse número aqui e esse, né? Que é a parte aqui, ó. Como não me interessa esse pedaço aqui, então, realmente, vale as três coisas do teste da integral. Bom, resolvendo a integral, que eu tinha comentado para vocês aqui, utilizando substituição, tá vendo? Chama o menos x ao quadrado de u. Então, a derivada vai dar menos 2x, ó, u é igual a menos x ao quadrado. Então, du é igual a menos 2x dx. Então, o x dx eu posso trocar por menos meio de du, que é o que eu fiz aqui, tá vendo? Menos meio de du, e elevado a u. Aqui a variação aqui a gente utiliza para trocar a variação para u, por exemplo, quando o x vale 1, tá vendo? Quando o x vale 1, quanto que vai valer o u? Menos 1, tá vendo? Quando o x vale 1, o u vale menos 1. E quando o x vale t, o u vai valer menos t ao quadrado. Então, essa aqui é a nova variação do u. Então, faz a conta que substitui o t indo para infinito, isso aqui tende a zero. Então, vai dar 1 sobre 2e. Então, convergente. Beleza? Ficou claro para todo mundo, gente? Essa integral? Ficou.
A próxima definição que vai nos ajudar a demonstrar o teorema do teste da integral é essa aqui, ó. Uma série de termos positivos é uma definição bem simplória, né? Bom, se é de termos positivos, significa que todo mundo é positivo. Então, só isso mesmo, né? Então, como é que a gente vai falar que uma série de termos positivos, ela converge? Então, uma maneira para falar que uma série de termos positivos converge é se a gente conseguir mostrar que a sequência das somas parciais é limitada por um determinado m, tá vendo? Não necessariamente, não significa que é exatamente o valor de m, o valor da soma. Mas só que, lá naquele caso do primeiro exemplo, a gente não mostrou que era menor do que 2. Então, era uma maneira de falar que é convergente, mas não significa que a soma vai dar exatamente 2. Ok? Pode ser uma coisa menor do que 2. Ficou claro? Agora, se não tiver esse m, é porque diverge, né? Ou seja, se ela não for limitada, se a sequência das somas parciais não for limitada superiormente, então significa que essa coisa vai crescer. Por que crescer? Porque são números positivos que você está somando, beleza? Então vai para mais infinito e não para menos infinito. Bom, a demonstração também aqui a gente não vamos ater a demonstração, mas a ideia é mostrar que a sequência das somas parciais, ela é monótona crescente. E uma vez que ela é monótona crescente, você pode utilizar o teorema da convergência monótona, ou da sequência monótona, como o Sturt gosta de chamar, e o Leitold que chama o teorema da convergência monótona, para mostrar que, ó, tá vendo o SN, com essa expressão aqui, ó, a gente descobre que o SN é menor do que o SN mais 1, ou seja, ela é crescente, e se ela é crescente, então significa que, vou colocar o chat aqui, se ela é crescente, então significa, se ela é crescente, e se ela for limitada por um determinado m, então significa, pelo axioma do supremo, né, que é o axioma 1.15 que está aqui, ela tem um limite, e esse limite, ele é maior, tá vendo? Esse limite, ele é maior ou igual do que a soma real da série. Então, esse teorema está falando que, se você tiver uma sequência, uma série, que ela é limitada superiormente, ou seja, se a sequência das somas parciais for limitada superiormente por um determinado m, então significa que ela vai convergir. Agora, se não existir o m, é porque ela diverge, ok? Ficou claro, gente, para todo mundo? Sim? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Beleza, então. Aqui, a demonstração do teste da integral, a gente vai utilizar essa figura aqui. Então, vamos entender a figura, o que ela está falando. Observe que aqui eu utilizei as duas técnicas do exemplo, dos dois exemplos que a gente viu no início da aula, né? Lembra que tinha um exemplo que a gente pegava a área abaixo do gráfico e outro exemplo que a gente pegava a área acima do gráfico, da curva? A curva, né? A área abaixo do gráfico, da curva. Então, aqui a gente vai juntar esses dois mundos. Então, qual que é a comparação que a gente faz? Então, observe que aqui eu tenho a área do A1. O que é o A1? É o retângulo maior. Considerando a altura, aqui, ó, o canto superior esquerdo. Quem que é o A2? O A2, nesse caso aqui, desse primeiro retângulo, é considerando a altura, o lado superior direito. Então, os retângulos mais escuros, você considera o lado direito como sendo a altura. Os retângulos mais claros, que é esses aqui, você considera o lado esquerdo. Então, os mais claros, eles estão acima do gráfico e os mais escuros estão abaixo. E aí, o que acontece? Eu vou fazer uma desigualdade que ela é bem trivial. Qual que é a desigualdade? Essa aqui, ó. Opa, não dá para aparecer os dois ao mesmo tempo. Esses camaradas que aparecem aqui são a área do pessoal mais escuro, tá vendo? Dos retângulos mais escuros. A2, A3, até o AN. A integral é o quê? É exatamente a área abaixo do gráfico da curva, ou seja, incluindo esse pessoal aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo aqui, ó, abaixo. Essa é a integral. Observe que eu estou parando no N, beleza? Então, do 1 até o N. E agora, essa integral, por sua vez, ela é menor do que a área o quê?
dos retângulos mais claros, porque os retângulos mais claros, eles passam um pouco, tá vendo? O lado de cima aqui tem um pouco sobrando. Então, essa desigualdade aqui, ela é bem natural, de acordo com o desenho. Aí, o que eu vou fazer? Observe que aqui eu não tenho A1, tá vendo? O que eu fiz? Eu peguei e subtraí e somei o A1. Isso aqui é a mesma coisa de zero. Concorda que é zero isso aqui, ó? Porque o que eu tenho é isso aqui, ó. Isso aqui é igual. Então, observe, desse lado aqui, ó, isso aqui é exatamente o Sn-1. O que é o Sn-1? É a soma do A1 até o AN-1. Esse pessoal aqui, agora, se eu pego esse A1 e coloco junto com com o outro pessoal que eu tinha, eu vou ter exatamente o Sn, tá vendo? Porque o Sn é a soma do A1 até o AN. Então, o que eu tenho aqui? Menos A1 que sobrou, tá vendo? Menos A1, eu reescrevi ele aqui. Mais o Sn é menor do que a integral, que é menor do que o Sn menos 1. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar limitar o quê? Para ser convergente, eu preciso que isso aqui aconteça. Lembra? Uma série de termos positivos só é convergente se existir um M, de forma que a sequência das somas parciais é menor do que esse determinado M. Então, quem que é o M aqui da história? Observe, ó. Se na letra A fala que a integral converge. Se essa integral converge, então digamos que essa integral vale um determinado número, K, número finito. Então, observe, ó. Concorda que essa integral aqui, ó, ela é menor do que essa? Todo mundo concorda? Uma tá ainda até N, né? Uma parou no N e a outra foi até onde? Ok? Ou seja, uma parou nesse N aqui, ó, e a outra continua, pega nessa área aqui, ó, até mais infinito. Ficou claro, gente? Ficou. Então, essa integral aqui é menor do que essa. Só que essa integral é convergente, então ela vale K. Então, aqui eu consigo isolar o Sn, tá vendo? O que eu faço? Eu pego esse A1 aqui e passo para o outro lado lá, né? Soma A1 do lado de cá. Então, vai ficar K mais A1. Então, esse K mais o A1 vai fazer o papel desse M aqui, ó. Então, a gente mostrou que se a integral for convergente, a sequência das somas parciais dela é limitada. Então, se ela é limitada, então é convergente, de acordo com o teorema que a gente viu. E o outro caso, se essa integral aqui não for convergente, ou seja, se ela for divergente, então ela vai para mais infinito. Se ela vai para mais infinito, ó, se essa integral aqui vai para mais infinito, tá vendo que o Sn, no lugar desse K aqui, vai ficar mais infinito. Então, ó, pra você ver, não tem como você limitar o Sn, né? Se não tem como limitar o Sn, então significa que diverge. Ok? Para todo mundo? Sim, sim. Ok. Então, observeu. Aqui o exemplo que a gente vai ver é da série harmônica. Essa série harmônica a gente viu na aula passada, não viu? A gente mostrou que ela divergia. Era um caso que era, na verdade, um contra-exemplo, que nem toda série que tem o enésimo termo igual a zero, o limite dele igual a zero, né? O limite de 1 sobre n aqui era igual a zero, é igual a zero, né? Isso aqui não significa, né? Não significa que a série converge. Então, esse caso aqui era um contra-exemplo. Usando o teste da integral, o que a gente usou? A gente usou a sequência das somas parciais das potências de 2, né? Que era o S, 2 elevado a n. A gente mostrou que isso aqui era maior do que 1 mais n sobre 2. Isso aqui ia para mais infinito. Dá uma olhadinha na aula passada lá, se vocês esqueceram essa parte aqui. Tá, mas aqui qual que é a abordagem que eu vou fazer? Eu vou relacionar a minha série harmônica com essa função aqui, ó. Essa função, ela é positiva, ela é contínua, ela é decrescente. Então, eu posso utilizar o teste da integral. Quando eu utilizo o teste da integral, ó, você vê, a primitiva disso aqui é Ln. Ln de t, quando t vai para mais infinito, né? O gráfico da função Ln é assim. Então, quando t vai para mais infinito,
a função também vai para mais infinito. Esse camarada aqui é zero, não preocupe com ele, né? Mesmo se fosse um número, né? Subtrair um número de infinito vai dar infinito do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui, é um caso bem mais simples, não é? Que a gente viu na aula passada. Usando o teste da integral, a gente mostra que a série harmônica, ela diverge. Ok. Aqui, a gente vai preparar o terreno para a sessão 11.4, que é a aula da semana que vem. Por quê? Na sessão 11.4, a gente vai falar do teste da comparação. E a gente precisa saber algumas séries de cabeça que convergem ou divergem, para poder comparar com outras que a gente não conhece. Então, essa série aqui, ó, que é chamada de série P, ela vai ser importante nesse contexto. Aqui a gente vai perpassar pelas possibilidades desse P. Ou seja, esse P é um número real, então ele pode valer 0, ele pode valer 1, ele pode estar entre 0 e 1, ele pode ser maior do que 1, ele pode ser menor do que 0. Então, o P pode estar em qualquer lugar aqui da reta real. Então, vamos lá. Os casos mais simples primeiro, né? Para a gente não poder desanimar, beleza? Os casos mais simples primeiro, gente. Para a gente falar assim, entendi. Depois a gente vai para os mais complexos. Então, se o P for 1, concorda que vai dar harmônica? Ó, 1 sobre n elevado a 1. Dá harmônica, né? Então, ok. A gente sabe que diverge. A gente acabou de mostrar aí pelo teste da integral, mostramos na aula passada, utilizando sequência das somas parciais. Tá. Se o P for 0, n elevado a 0 dá quanto, gente? Dá 1. Dá 1. Dá todo número elevado a 0? Uhum. Então dá 1, né? Então, se dá 1, então significa o quê? 1 dividido por 1. Ah, tá. Dá 1, né? E a série constante, a gente viu toda a série... Inclusive, a gente fez exatamente essa aqui, né? Igual na aula passada. Essa série é divergente. Por quê? Porque a sequência das somas parciais vai valer n. Quando você calcula o limite de Sn, quando n vai para infinito, vai para mais infinito. A gente viu isso aqui na aula passada. Um dos exemplos foi esse aqui, né? Agora, o caso entre 0 e 1. Opa, ficou um risquinho meio torto. Deixa eu consertar ele aqui. O caso entre 0 e 1. Então, a gente viu o 0, a gente já viu. O 1 a gente já viu. Agora, vamos pegar esse pessoal aqui, ó. Se o P valer entre 0 e 1. Se o P valer entre 0 e 1, eu vou criar essa função aqui, ó. 1 sobre x elevado a P. Beleza? Quando você deriva ela, vai dar essa expressão aqui. Essa expressão é negativa. Por quê? Porque o P é positivo, né? O P é positivo. Então, é decrescente. Divisão de polinômio aqui é contínuo, é positivo. Então, eu posso utilizar o teste da integral, não posso? As 3 hipóteses, ok. Então, quando eu calculo a integral, o que vai acontecer? Ó, x elevado a menos p, que é a mesma coisa disso aqui, né? 1 sobre x elevado a p é x elevado a menos p. Soma 1 e divide, não é? É assim que a gente calcula a integral de polinômio, não é? De monômio. Então, quando você substitui o t no lugar do p, aqui vai ficar... tá vendo? O t no lugar do x, desculpa. O t no lugar do x vai ficar t elevado a 1 menos p, e depois substitui o 1 no lugar do x. Aí, observe o seguinte. O p é um número entre 0 e 1, né? Que é o caso que a gente está trabalhando. Se o p é um número entre 0 e 1, 1 menos p, vocês concordam que é positivo, né? Porque subtrai p aqui em todo mundo, né? O p é um número entre 0 e 1, então 1 ganha dele. Então, subtrair uma coisa menor do que 1 vai dar positivo. Então, observe, o que eu tenho aqui? A base está indo para mais infinito, tá vendo? A base é o t. Então, isso aqui vai para mais infinito, concorda? Porque uma coisa positiva indo para mais infinito elevada a uma potência positiva, isso aqui vai para mais infinito. Então, se o P tiver entre 0 e 1, como a integral imprópria diverge, então a gente vai utilizar a letra B lá do teste da integral, vai divergir também. Agora vamos para o caso P maior do que 1. Então a gente já fez esse, a gente já fez esse aqui,
Ok? A gente já fez o 1, agora nós estamos nesse caso aqui, ó, P maior do que 1. A conta é a mesma, beleza? A conta é a mesma, agora, só que o P agora é maior do que 1. Se o P é maior do que 1, 1 menos P é o quê? Negativo? Negativo. Se ele é negativo, o que eu fiz aqui para ficar melhor para vocês entenderem? Eu peguei e passei ele para o denominador, ó. Tá vendo? Que ele ia ficar aqui T elevado a 1 menos P, não é? Se eu pego esse camarada e passo ele para o denominador, o que acontece? Esse camarada aqui vai ficar com sinal de menos 1, não vai? Quando você passa ele pelo denominador? Então, ao invés de ficar 1 menos P, vai ficar P menos 1, beleza? Só que P menos 1 agora, P menos 1 é positivo, concorda? Porque se 1 menos P é negativo, se você multiplica por menos 1, vai ficar positivo. Agora, o que você tem? Você tem uma base aqui, que é o T, que está indo para mais infinito, e uma potência positiva. Então, concorda que esse denominador aqui vai para mais infinito? Sim. Se o denominador vai para mais infinito, o que acontece com a constante sobre uma coisa que vai para mais infinito? Zero. Zero. Então, sobrou essa constante aqui, tá vendo? Essa constante aqui, se você ajeita, 1 elevado a 1 menos P é 1, ok? Então, esse menos com esse mais aqui, ó, vai dar menos, e esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Então, por isso que eu mudei de lugar aqui, tá vendo? Em vez de... só desfazer aqui. Ficou bem. Ó, menos dividido por mais dá menos, tá vendo? Por isso que o 1 ficou negativo. E menos dividido por menos do P aqui, ó, ficou mais. Então, converge para 1 sobre P menos 1. Convergente. Letra A do teorema, né? Se a integral convergir, é porque a série também converge. E o último caso que está faltando para a gente fazer é o pessoal que está aqui para trás, né? O P negativo. Se o P é negativo, concorda que menos P é positivo? Menos P é positivo, né? Então, para você ver o enésimo termo da série. O enésimo termo da série é quem? O enésimo termo da série é exatamente isso aqui, ó. O que acontece com essa potência? Como o menos P é positivo, tá vendo? E o N está indo para mais infinito, então isso aqui, na verdade, vai para mais infinito. Está longe disso aqui para zero, concorda? Não tende a zero, não tende a zero. Então, se não tende a zero, lembra do teorema da divergência que a gente viu na aula passada? Toda série cujo limite do enésimo termo não vai para zero, de cara a gente pode falar que Diverge. diverge. Então, a gente esgotou todas as possibilidades. Então, a gente pegou e condensou o resultado nisso aqui, tá vendo? Ou seja, vai ser convergente se o P for maior do que 1 e divergente de menos 1 para trás. Ou seja, imagine que aqui está o 1, aqui esse pessoal aqui todo diverge, e esse pessoal daqui para frente converge. Então, voltando no exemplo do primeiro exemplo da aula de hoje, lá era 1 sobre n ao quadrado, não era a série? Então, isso aqui, na verdade, é uma série P com P igual a 2. Se o P vale 2, então a gente acabou de ver que converge. Tá vendo que a gente vai só melhorando os resultados? E o outro caso, qual que era? 1 sobre raiz de n, não era? Isso aqui é uma série P também com P igual a meio, porque raiz de meio não é a mesma coisa de n elevado a... Raiz de n é a mesma coisa de n elevado a meio. Então, isso aqui é menor ou igual que 1, não é? Então, se é menor ou igual que 1, então, diverge. Aqui uma observação que eu tinha comentado com vocês lá no início da aula. Não significa que quando você calcula a integral, por exemplo, essa integral aqui vale 1. Não significa que a série vai valer 1 também, ok? Nesse caso aqui, ó, olha, mostrou que vale π ao quadrado sobre 6.
π ao quadrado sobre 6. Quer ver quanto que isso aqui vai dar? Ó, π ao quadrado dividido por 6. 1,64, 49. Observe que ela está acumulando próximo de 1,64, né? Como a gente viu lá, né? Mas só que isso aqui, como não tem dízima periódica, isso aqui tem infinitas casas decimais, então não dá. Lá a estimativa foi que era menor do que 2. Mas se eu falar que era menor do que 1,65, eu já teria acertado, né? O problema é achar esse 1,65 e como ter certeza sem ter esse resultado aqui, entendeu? Ou seja, é impossível, né? Você chutar um valor tão próximo. Então, o próximo, para a gente terminar, né? O próximo passo que a gente vai fazer é como que a gente faz para poder estimar a soma. Ou seja, o quão errado a gente vai estar falando quando a gente pega SN para falar que é o S. Ou seja, o SN, na verdade, é aproximadamente a soma total. Ela não é a soma total. Na verdade, quando essa soma total aqui, ela é igual o SN mais um pessoal que eu vou chamar de RN. Onde esse RN aqui, a gente denota ele de resto. O que é o resto? O pessoal que está do AN mais 1 até infinito. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu estou falando quem que é o resto, tá vendo? É exatamente a subtração da soma original, que é o S, pelo pessoal que você soma até o N. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o teste da integral novamente para poder comparar, utilizando áreas de retângulo. Ó, vocês concordam? Olha, vamos olhar essa expressão aqui, ó, RN. O que é o RN? O RN é a soma do pessoal que vai do AN mais 1, que você deixou de somar, né? Você deixou de somar a partir do AN mais 1 até infinitos. Vamos dar uma olhada no próximo desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é o AN mais 1, esse é o AN mais 2, esse é o AN mais 3, esse é o AN mais 4. Então, a área desses retângulos aqui é exatamente o RN. Observe que esse RN aqui, ele é menor do que a área abaixo do gráfico da curva, não é? Tudo bem, gente? Sim. Qual que é a área abaixo do gráfico da curva? Concorda que é a integral que começa do N e vai até mais infinito? Então, o RN é a área dos retângulos azuis, tá vendo? Ele é menor do que a área abaixo do gráfico da curva, que é a integral. Ok? Essa parte aqui? Só que, se você considerar o pessoal do lado de cima, ó, se você pegar a integral a partir do n mais 1, ao invés do n, e pegar esses retângulos por cima da integral, ó, concorda que isso aqui continua sendo o Rn? Por que continua sendo o Rn? Porque é o An mais 1, mais o An mais 2, mais o An mais 3, e assim sucessivamente. Então, esse Rn, agora, ele é maior do que a integral começando onde? No n mais 1 e indo até infinito. Então, essas duas expressões aqui, ó, elas são casadas nessa estimativa aqui, tá vendo? O Rn, por sua vez, ele é menor do que a integral começando no n, e por sua vez, ele é maior do que a integral começando no n mais 1. Ficou claro para todo mundo aí essa estimativa para o resto? Agora também tem como fazer um exemplo? Tem um exemplo aqui, logo em seguida, quer ver? A série 1 sobre n ao cubo. Pediu para aproximar a soma da série usando 10 primeiros termos e depois estimar o erro. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, tanto faz para poder calcular os 10 primeiros termos e também para estimar o erro, a gente vai precisar calcular essa integral aqui, ó.
Essa integral aqui de n até mais infinito, se você faz a conta, né? Ou seja, você coloca um t aqui no lugar do infinito, né? E depois calcula o limite dele tendendo a infinito. A primitiva disso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa de x elevado a menos 3, não é? 1 sobre x ao cubo. Aí o que você faz? Você soma 1 e divide, não é? Então vai dar x elevado a menos 2 dividido por menos 2. Então, esse x elevado a menos 2, eu trouxe ele para o denominador para x ao quadrado, tá vendo? Dividido por menos 2, tá vendo? Menos meio, substitui o t e o n, tá vendo? Substitui o t e depois o n. Menos com menos da fórmula, por isso que aqui ficou mais, né? Substituindo esse menos esse. Esse aqui, quando o t vai para infinito, vai para zero. E isso aqui dá essa constante, tá vendo? Tranquilo a integral? Sim. Tá, agora vamos escrever os 10 primeiros termos que ele está pedindo, né? Então, tá vendo? Somei os 10 primeiros termos. Faz essa conta na calculadora, dá esse número. Não tem muita... Só vai ter um pouco de paciência para poder somar. Tá. Agora, o que é a estimativa? O teste lá falava que o meu Rn, ele era menor ou igual do que a integral começando do n, não era? E, por sua vez, ele era maior do que a integral que começava no n mais 1, não era? Ô, Valdomiro, Oi. por que usa esse valor que encontrou na integral e não o termo geral mesmo? Qual que é o termo geral? 1 sobre Um n, 1 ao sobre n cubo. ao cubo. O que É. acontece? Porque, na verdade, ó, pra você ver o teste. O teste fala que o Rn ele é menor do que o valor da integral, tá vendo? Não é o valor da série. Ah, tá. Aqui, ó. Tá vendo? O Rn, ele é menor do que o valor que você encontra na integral e maior do que o valor que você encontra na integral. Tá vendo? Comparando as áreas aqui. Sim, entendi. Você não compara com o valor da série, você compara com o valor que você encontra na integral. Entendi. Então, nesse caso aqui, como eu estou usando os 10 primeiros termos, então eu vou pegar esse n aqui igual a 10. Para ver qual que... O que acontece? Eu deixei de somar a partir do A11, concorda? Eu somei só 1 sobre 11 ao cubo, que seria o próximo termo aqui, ó. Ele já não é mais, não tá mais na minha soma. Ok? Uhum. Então, o R10, ele é menor, tá vendo? O R10 é menor do que a integral começando do 10. Essa integral que a gente já fez a conta lá em cima, lembra? Deu 1 sobre 2n ao quadrado, não foi? Para qualquer n. Cadê? Sim. Aqui, ó. Beleza? Só substitui o 10 agora no lugar do n, dá 1 sobre 200. Então, para você ver, o erro máximo cometido seria disso, tá vendo? Esse número aqui, ó. Então, você está falando que a soma vale 1,1975. Então, o que aconteceria? O máximo que a soma pode chegar, ou seja, você somou, deu isso aqui, ó, 1,1975. Isso aqui continua crescendo, continua crescendo. Por quê? Porque você somou só até o A10. Tem o A11, o A12, tem infinitos termos. Mas a soma do A11 mais o A12 mais tal, que é o R10, que é a partir do N mais 1, né? Que soma. Esse pessoal aqui é menor do que 0,05. Então, se você pega isso aqui e soma com 0,005, é o máximo que você vai poder atingir aqui, tá vendo? Ficou claro? Entendi agora. Agora, na letra B, pergunta: se você quiser uma precisão de 0,005, quantos termos você precisa somar? Então, você quer que agora seu Rn seja menor do que esse número aqui, tá vendo? Esse número aqui é exatamente essa integral aqui, ó. Então, esse número precisa ser menor do que esse que você está querendo estimar. Então, aqui você isola o valor de n, tá vendo? Resolve essa equação aqui, você vai encontrar que o n vale 31,6. Então, se você somar 32, por exemplo, você já consegue chegar nessa precisão aqui, ó. Beleza, gente? Então, a gente encerra a aula de hoje com esse resultado da estimativa.
Perguntas?